E vocês estão falando coisas interessantes aqui, porque o que a conferência do ano passado produziu no coração de vocês, Exato. Foi mesmo. eu vi muitos relatos assim de pessoas até que foram curadas de algumas enfermidades, principalmente naquela sala que teve o Museu da Bíblia. Nossa, foi muito Eu estava conversando, né, com a nossa gestora, a Gisele, ali e tal, a gente teve uns insights. Cara, a gente precisa manter isso, porque essa foi uma conferência que marcou muitas A pessoas. própria leitura da Bíblia. Nossa, Foi lindo. Quem participou, Cara, só quem participou vai entender, assim, a gente falando não dá para falar. O que é a presença de Deus quando você entra ali para fazer aquela leitura ali sozinho, só você e Deus. nossa. É um negócio muito Eu extraordinário. chorei É o muito. suficiente. É impressionante. É impressionante. Você lê e você se emociona e você vai sendo ministrado lendo. E foi muito bonito. Que bom vai ser feito de novo. Vai ser feito de novo, né? Verdade. E assim, isso lembra aquele momento de Neemias, né, capítulo 8, né, gente? Ele estava ali lendo o texto, Esdras, ali eles faz o palanque, eles abrem o livro das 6 da manhã, fica até o meio-dia lendo a palavra de Deus, e ali o que acontece naquele momento? Move o coração daquele povo. A palavra une. O texto diz que eles caem com o rosto em terra da presença de Deus. E no capítulo 9 diz que depois houve arrependimento. Isso é o poder de um... Isso é avivamento, né? É o que a palavra faz com a gente. É verdade. Isso é avivamento. É a exposição da palavra de Deus ao coração de um povo. Então, assim, a segunda questão que vocês falaram foi muito interessante da conferência passada, que isso produziu algo no coração de vocês. Sim, gerou alguma coisa em nós, sabe? E hoje a gente tá começando a ver o nascer. Legal. Eu quero trazer a primeira pergunta aqui. É uma pergunta para mim que eu achei um pouco polêmica, tá? E você que está nos assistindo aqui, queria dizer uma coisa importante para vocês. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, as pessoas que você tanto ama. Olha, principalmente você, mulher que está aqui, quer ser despertada, você precisa escutar, assistir essa live aqui, vai ser muito importante para você. Eu quero começar aqui com a primeira pergunta. Por que não vemos? Gente, sejam sinceras. Pode deixar. Sim, nós precisamos de sinceridade aqui nesse momento aqui. Preparado, Vamos aqui, irmão. vamos abrir o verbo aqui. Tá preparado? Por que a gente não vê mulheres nas rodas de debates teológicos? Por que, gente? Por que, por exemplo, quando eu estou numa aula lá de sistemática, uma apresentação de teologia sistemática lá, por que eu só vejo lá um monte de homem? É difícil ver uma mulher ali participando numa conferência. Na verdade, até para você fazer convites para grandes leitoras na área teológica, é difícil você encontrar. Mas por quê? Qual é o motivo disso? Então, esse foi o questionamento que a conferência passada trouxe para a gente, né? Por que essas mulheres, a gente não consegue achar mulheres nesses espaços? E a gente entendeu a direção de Deus, vamos olhar para a história. Vamos olhar para a história da igreja e entender como que foi construída a visão da mulher, por que esses espaços não são vistos como espaços para ela. E aí, você estudando a história da igreja, você vê que tem algumas questões. Ou as mulheres não se interessavam pelo estudo das escrituras, e aí por isso que esse espaço não foi ocupado por elas, que era até uma hipótese nossa. A gente achava, na verdade. A gente achava. Mulheres não estudam teologia, estudam outras coisas, por isso que não são. Então, essa foi uma hipótese levantada na história da igreja. Ou mulheres não eram muito relevantes, então não era importante destacar o que elas pensavam sobre isso, não era interessante, porque mulheres... Ou as mulheres eram intelectualmente incapazes de preencher esses espaços. E aí, depois de muita pesquisa, principalmente através da Ruth Salviano, que é uma autora muito relevante no nosso tempo, né, a gente começou a perceber que as mulheres que tiveram acesso às escrituras, elas tiveram grande importância na história da igreja. Aí a gente foi para uma outra pergunta. Se elas tiveram uma grande importância na história da igreja, se elas tiveram uma atuação muito forte, por que elas não são conhecidas? Por que seus ensinos, suas histórias de vida não são elogiadas, publicadas? Por quê? Por que elas não fazem parte, junto com os reformadores, não são citadas? Aí a gente foi mais um pouquinho fundo na história. Na época, desde o início, os primórdios do cristianismo, a mulher foi tida como uma Eva.
uma Eva que poderia conduzir, que levava o homem a pecar, a causadora do pecado do homem, da queda do homem. Vista como alguém que era um risco para o homem, intelectualmente incapaz por ter promovido a queda, e um risco para o homem por ser sedutora sexualmente. Então eles retiraram a mulher da história. Como, né, foram as mãos que relataram as coisas foram homens, né? Eles falaram, não, elas são como Eva, a gente precisa ter certa distância delas com relação à teologia. Alguns historiadores, eles não enxergavam elas, outros enxergavam, mas não queriam escrever sobre elas, e outros escreviam se elas estivessem relacionadas a grandes homens. Então, era a esposa de um imperador, era a esposa de um rei, ou era amante de algum deles. Então, sobre essas mulheres, eles escreviam algumas coisas, né? E glória a Deus pela vida da Ruth Salviano, que a Camila falou, porque ela fez um estudo muito profundo sobre a história dessas mulheres em todas as épocas da Igreja de Cristo, sabe? E ela levantou nomes e histórias muito bonitas. Mas acontece que a mulher participou da história, tanto o homem quanto a mulher. Os dois fizeram esse caminho, sabe? É uma história escrita pelos dois, não foi uma história de um sexo só o homem foi lá e fez acontecer. Isso não é verdade. E quando você estuda sobre isso, você fica perplexo em como a gente tem mulheres que foram mártires, mulheres que participaram da reforma. São histórias muito bonitas. Uau! Interessante quando a gente pensa sobre isso. Por exemplo, quando eu vi um historiador essa semana, estava fazendo uma narrativa sobre um debate parecido com esse. E aí perguntaram, poxa, por que a gente não vê assim no Antigo Testamento, né, as sacerdotisas? A gente estava no Antigo Testamento, e o historiador começou a explicar que eles estavam num ambiente totalmente patriarcal. E as sacerdotisas daquele tempo, do Antigo Testamento, elas, sem ser da palavra de Deus, claro, as sacerdotisas, o que elas faziam? Elas iam para o templo, elas se deitavam com outros homens, e ao mesmo tempo elas faziam sacrifícios para os seus deuses pagãos. Então, aí a gente vê Deus protegendo as mulheres ao longo da história do Antigo Testamento, porque Deus não permitiu ali que não tivesse sacerdotisas ali no Antigo Testamento. Eu estava começando a estudar sobre isso, achei muito interessante. Eu achei incrível a resposta que vocês me deram. Quando nós observamos o Novo Testamento e a história da igreja, a gente observa lá as grandes reformas protestantes. A reforma de Wycliffe, a reforma de Zwinglio, a reforma de Jan Hus. Só que quando você vai a fundo, como vocês estão fazendo, para a história da igreja, se a palavra chegou até aqui porque houve grandes mulheres. É isso. Só que elas foram anônimas. Isso. Essa questão, eu achei incrível. Por exemplo, o que fez a grande expansão do Evangelho de Cristo a partir do Novo Testamento veio pelo helenismo, começou ali pela perseguição, mas nós não podemos esquecer participação das mulheres. Participação das mulheres. Desde as intelectuais, que talvez sejam mais esposas de imperadores, ou as mulheres mais simples, as parteiras, as lavadeiras, sim. As rotas comerciais. Então, a proliferação do evangelho se fez também pela atuação das mulheres. Com certeza. Agora, diante disso que vocês me falaram, vocês podem citar aqui, rapidamente, talvez, de maneira categórica, alguns nomes dessas grandes mulheres de Deus? A gente está se apaixonando um pouco. Né? Vai lá. A gente está se apaixonando um pouco por alguns nomes, está conhecendo, né, outros. E eu achei que tinha a ver trazer aqui alguns nomes que vão ter relação com a paixão pelas escrituras, né? Por exemplo, a Marcela, que nasceu em 325 em Roma, no ano 325, ela teve como mentor um dos pais da igreja, Jerônimo. Ela era de uma família ilustre, nobre, muito rica, e ela fez da sua casa uma comunidade cristã para receber mulheres que quisessem estudar teologia. Ela acabou fazendo da casa dela um seminário teológico, uma faculdade, para dar acesso às mulheres ao estudo da teologia. E ela era tão interessante, assim, tão assídua no estudo, que Jerônimo chegava... eu ri muito quando eu estudei isso. Jerônimo começou a chamar ela de feitora de escravos. Por quê? Porque ela fazia ele virar à noite, fazendo pesquisa
para poder responder as perguntas que ela tinha até ela se satisfazer e falar, entendi qual é o princípio bíblico, entendi como é que é. Então ele falava, nossa, ela é uma feitora de escada, ela quer me matar, porque eu passo noites estudando para poder responder ela. E ela era uma mulher tão assim, ela perdeu o pai na adolescência, ela perdeu o marido 7 meses depois do casamento, e ela optou por não se casar mais e viver uma vida de celibatário, né? E ela combatia algumas heresias publicamente. Heresias como pré-existência da alma, heresias como a restauração de todos no final dos tempos, incluindo Satanás. Sim. Ela combatia isso sem medo. E ela falava assim, eu não temo a homens, eu temo a Deus. E ela teve ela escreveu muitas cartas, panfletos que falavam na época, né? Que deixou um registro de uma teóloga muito importante, de uma mestra. Pra você ter uma ideia, sacerdotes romanos vinham se consultar com ela, aprender sobre a palavra com ela. Coisa que para a época era um absurdo, né? Era muito raro. E pais da igreja se hospedaram nesse seminário para ficar com ela, para ajudar a supervisionar essa revolução que ela estava fazendo. Infelizmente, quando Roma foi tomada, alguns soldados invadiram várias casas para saquear. Ela tinha feito um voto de pobreza, ela abriu mão de todas as suas riquezas para ajudar necessitados e pobres. Quando entraram na casa dela, eles não acreditaram que ela não tinha ouro. Espancaram ela e pouco tempo depois ela faleceu por causa desses ferimentos. Mas ela foi uma mulher de fibra, uma mulher que nunca abriu mão da verdade, né? Indo um pouquinho mais para a época da Reforma. E só para lembrar, século IV, nós estamos num ambiente inóspito, um ambiente onde as heresias estavam invadindo as comunidades, onde o gnosticismo, o arianismo, as grandes heresias, por isso que houve depois, gente, para você saber, houve então o famoso concílio de Nicéia 325, que foi um concílio patrocinado pelo imperador, que fazia com que, para refutar as heresias que tinham na época, principalmente sobre duvidar da natureza de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela foi uma apologeta, né? Sim. Acho que nesse momento a gente podia falar, né, pastoras, que surgiram os grandes apologetas a partir dessa história, né? Desde a época primitiva, né? O que são apologetas, para quem não está entendendo? Defensores da fé. Aqueles que combatem, refutam alguns ensinos que não são bíblicos. Eu lembro que eu falei na conferência que a gente teve aqui sobre Perpétua, que foi na época do Império Romano, no início do século. Uau. Ela também foi uma mulher que se converteu ao cristianismo quando era proibido. Ela foi presa e ela era uma nobre, sabe? Ela teve acesso ao estudo. Ela foi presa e ela era recém-casada também, tinha um bebezinho que ainda amamentava, foi presa e... A história conta, porque ela escreveu um diário da prisão, né? E a história conta que o pai dela foi até a prisão falando, filha, nega a sua fé. Nega a sua fé, né? Falando, olha a sua realidade, você é recém-casado, você tem um bebê que amamenta e você está aí. E ela falou para o pai assim, pai, você está vendo aquilo que está ali? E era um vaso. E ele falou assim, é um vaso. Ela, pois é. Assim como esse vaso não pode deixar de ser um vaso, eu não posso deixar de ser cristã. E no diário dela, ela disse que no dia da morte dela, ela se arrumou como uma noiva. E era o dia mais feliz da vida dela, porque ela ia encontrar o noivo dela. Olha só, uma mártir, gente. Que história linda. Quem conhece a história dela? Pouquíssimas pessoas. Quando a gente vai para a Reforma, a gente fala de Catarina Zell, que era uma menina de uma família artesã que teve acesso ao estudo. E ela morava numa cidadezinha que fazia fronteira com a Alemanha, na França. E ela, muito estudada, teve acesso ao conteúdo de Martim Lutero, estudou, também se apaixonou pela Reforma. E conheceu um padre, que também era da cidade dela, que é Mateus, o nome assim traduzido Mateus. Ele era um padre que já estava realizando as missas, não mais em latim, mas em alemão. Então, ele foi proibido de pregar. Mas ele continuou ensinando e pregando naquela cidade. E uma das ouvintes dele era Catarina. Então, eles se apaixonaram, casaram, e eles formaram um dos primeiros casais naquele lugar protestante que viviam o ministério juntos. Ela ajudava muito ele nas pregações, no ensino, tudo isso eles viveram juntos. Essa mulher escreveu livros, escreveu cartas, ela defendeu tantas coisas. E na casa dessa mulher, eles aceitavam, eles cuidavam daqueles que eram perseguidos por causa da Reforma.
ela chegou a receber Calvino, olha isso. Uau, imagina a gente receber Calvino, o gênio sistemático da Reforma Protestante. Então, olha o papel dessa mulher naquela época, sabe? E eles, só lembrando que eles também cuidavam de pessoas com doenças contagiosas. Eles faziam uma ação social, assim, lindíssimas. E nesse tempo, eles ainda. Essas pessoas que tinham enfermidades ou tinham casos especiais eram rejeitados. Exatamente. Ninguém queria estar perto. Legal. Eles não. Eles cumpriram esse papel. E aí eles foram chamados de perturbadores da paz, né? Eles foram muito perseguidos. Ela, inclusive, foi perseguida pela igreja luterana, porque falava que ela queria ocupar o espaço do marido dela, mas ele vivia isso junto com ela. Era um ministério, assim, dos dois juntos. Ela tem uma frase da perseguição que ela vivia, que ela fala assim... inclusive desse livro aqui, ó, gente, que a gente está estudando, da Ruth Salviano. Aí, pessoal. Reformadoras. Muito bom, muito bom. Editora tá? Palmas Nelson. Várias mulheres. God Books. É fantástico. God Books. Né, pastor? É isso aí, gente. É a editora A editora do livro dele, gente. E a frase dela é a seguinte: eu sou uma perturbadora da paz. Sim, na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos, visitei os infestados pela praga e cuidei dos mortos. Eu tenho visitado os presos e aqueles que estão sob sentença de morte. Algumas vezes, por 3 dias e 3 noites, eu não comi nem dormi. Nunca usurpei o púlpito, mas fiz mais do que qualquer ministro visitando aqueles que estavam na miséria. Isso está perturbando a paz da igreja? Olha que forte. Uau. Enquanto essa mulher vivia o evangelho nas ações, a igreja estava muito preocupada por ela ser mulher, por ela tomar o púlpito, ocupar espaço. Vivendo a reforma, mas olha que importante a vida dessa mulher, né? Uau, gente, eu tô meio que emocionado aqui nessa história. Eu já choro fácil e eu já gosto de estudar sobre isso aqui, então eu já fico mexido com vocês falando isso. Não, eu queria trazer também uma mulher da Reforma. Bora? Que também é muito interessante. Então, nós já escutamos a história de Perpétua, Catarina, Marcela e agora Árgula. Árgula foi uma mulher muito incrível, de uma convicção muito forte. E ela era chamada de luterana, ela se correspondia com os reformadores. E olha o que ela fala, eu quero trazer essa frase que eu achei muito incrível. Quando ela é chamada de luterana pelas pessoas, ela fala assim: eu não construo a minha opinião na opinião de Lutero, eu construo a minha opinião na rocha que é Cristo. Uau. E, geralmente me chamam de luterana, ela fala. Mas eu não sou, eu sou batizada em nome de Cristo, a quem eu confesso. Eu não confesso Lutero, eu confesso o que ele, Lutero, confessa, que é Cristo. Uau. Então, assim, ela era de uma convicção, de uma clareza, de uma lucidez teológica. Ela era considerada uma Bíblia ambulante. Ela foi a primeira mulher reformada da Europa. Ela nasceu na região ali da Alemanha, né? E era muito interessante que teve uma polêmica com ela, que teve uma universidade ali na região, que teve um jovem professor que começou a falar a favor das ideias da reforma. E era proibido na universidade. Então, esse professor, ele foi expulso, ele foi preso e exilado. E ela ficou revoltada com aquilo. Ficou esperando para ver se algum reformador iria se manifestar, né, para defender esse homem. Como ninguém se manifestou, ela se levantou e escreveu uma carta pública refutando todas as justificativas que eles deram para expulsar, exilar e prender aquele homem. Nessa carta, ela escreveu mais de 80 textos bíblicos. O que aconteceu? E ela chamou o povo para o debate. Se vocês quiserem, a gente faz um debate público sobre essa questão. Mas isso está errado. Ela argumentava na palavra, né? Os 80 textos eram argumentos. Argumentos contra a justificação de prender aquele homem. O que aconteceu? Essa carta nunca foi respondida. Só que foi um movimento tão grande, a carta era tão bem robusta, que virou um best-seller da época. Foram feitas mais de 30 mil cópias em 2 meses e distribuída aquela carta. A Árgula ficou conhecida como uma autora de best-sellers, porque ela não parou de publicar. Ela continuou escrevendo panfletos, cartas, poemas, e tudo que ela escrevia era uma tiragem, assim, cópia, lia nos mercados, era um alcance inacreditável. Só que a perseguição, ela era tão pesada para os reformadores,
Você imagina para uma reformadora. Nossa. Oh. Era sem limite, a ponto do marido dela ser demitido e receber uma proposta de uma autorização para que matasse Árgula e fosse perdoado perante a lei por isso. Meu Deus. Só que ele não aceitou essa proposta, né? E Árgula se manteve ali firme, se posicionando, mesmo quando os poderosos se calavam. A maior característica dela é essa. Quando todos silenciavam, ela, mesmo arriscando a sua vida, mesmo arriscando o seu casamento, ela permaneceu fiel àquilo que ela cria, fiel às Escrituras. Então, assim, foi uma mulher que deixou um legado gigantesco, e até hoje os seus textos, para aqueles que se aprofundam, eles têm um grande interesse teológico, porque ela era uma mulher extremamente embasada. Eu estava tentando lembrar de uma que a gente estudou, Camila, que a gente ficou emocionada, que a gente fez um vídeo dela, que ela traduziu os hinos, ela escreveu os hinos, você lembra disso? Eu não lembro o nome dela. Fanny Crosby. Fanny Crosby, nossa. Oh, gente. Mas essa vale para um... Essa a gente vai... A gente tá... Posso aproveitar? Divulga. Hoje, a gente está lançando no nosso Instagram, meu e da pastora Camila, uma série Mulheres na História do Cristianismo, que a gente vai contar cada semana a história de uma dessas mulheres que a gente quer muito que você conheça, como a gente está conhecendo. Então, você fica ligado que a gente vai falar da Fanny. Em algumas semanas aí vai entrar a história da Fanny. E queria também aproveitar que a gente está dando os recados, que eu fiquei sabendo aqui, uma coisa muito... O pessoal me sinalizou, que a Paixão pelas Escrituras, o valor do ingresso era R$150. E agora? Por pessoa. Isso. E hoje, por causa dessa reforma que a gente está fazendo aqui, essa revolução, hoje vai estar 180 para 2 pessoas. Opa, isso quer dizer que quanto é 180 por 2, gente? 60? 60? Tô errada? O ingresso vai sair a R$60. R$60. Gente, hoje é o dia, mas só hoje, né? 90 reais, só. 90, gente, 9 mais 9, 18. Ô, benção. Tudo de humanas aqui, né? É história, aqui é mais história. Então, gente, pelo amor de Deus, R$90, de 150 para R$90. Eu vou fazer um apelo às mulheres. Mulheres, isso, gente. Aqui é o lugar de vocês. A conferência Paixão pelas Escrituras não é uma conferência só para homens. Não é, gente. Nós precisamos ocupar esses espaços e é por isso que nós estamos aqui. Vocês precisam vir, vocês precisam receber desses homens de Deus. Mas eu creio que numa próxima, né, pastor Felipe? Com certeza. Mulheres nessa conferência em nome de Jesus. Vai ter muitas. Mas venham receber. E eu creio que Deus vai depositar no coração de vocês aquele incômodo que Ele colocou no nosso, sabe? Fora outras coisas que Deus vai falar, com certeza. Vem, gente, imagina, R$180, 2 convites. Isso vai durar só até hoje, gente? Só até hoje, né? Tá, beleza. Então, como é que elas acessam? Tem um QR Code aí aparecendo para vocês? Ali, ó. Tem um QR Code aparecendo para vocês, gente. Ó. Aqui, ó. Isso aí. Já então, faz aqui. Acessa aí e compra, porque é só até hoje. Eles vão encerrar. E quando eles falam mesmo, já era, acabou, lascou. Então, compra aí o seu ingresso. 180, 2 convites. Beleza, pessoal? Gente, então vocês estão falando sobre... Vão voltando aqui ao assunto. Eu fiquei muito mexido, porque... Olha que interessante. Você falou que uma delas, Perpétua, foi martirizada como noiva, né? Interessante que, eu não quero ir para outro assunto, mas interessante que os cristãos da igreja primitiva, eles pensavam no céu o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele estava na sua carta final, nos seus momentos finais, 2 Timóteo, para mim é um dos textos mais incríveis. Ele estava ali, qualquer momento ele ia ser decepado, morto na sala do antimartírio, e ali ele está ali, esperando o céu. Esperando o céu. A igreja está se esquecendo do céu. Sim. Nós estamos com um olhar tão focado na terra. Eu acho que... Mas eu acho que é daí que vem a força daquelas mulheres. Exato. Porque para você passar por esse tipo de perseguição toda, gente, é muita coisa. Você vê... E elas eram destemidas, né? São mulheres. Então a gente entende que a gente tem uma sensibilidade. São mulheres que tinham filhos. Sim. São mulheres que tinham uma família, sabe? E elas foram em frente, passaram por tudo isso por amor a Cristo, porque ficaram focadas no céu. Não estavam olhando para a terra. Céu é a nossa pátria. Elas não se apaixonaram pelos tesouros da terra, sabe? Estava tentando lembrar, tinha uma outra que a gente também conversou, que ela foi rainha aos 16 anos. Lembra disso? Jane Grey.
Jane Grey, ela foi rainha Jane aos Grey. 16 anos, depois foi destituída, foi presa. Foram 9 dias de reinado. Foram 9 dias de reinado só. Nossa. Foi presa, ela e o esposo, né? Ah, é muito forte isso. E porque a prima dela tirou ela do cargo de rainha, né? Assumiu e tal. Foi presa. Queria que ela não por negasse. isso, porque queria que ela negasse a fé dela. Porque era católica e ela era protestante, né? Ela não negou a fé dela e morreu. Só que teve uma situação interessante que, antes dela morrer, o marido dela Queria falaram vê-la. assim, seu marido quer ver. Ela falou, não, eu não quero ver ele porque isso pode dificultar as coisas para nós. Fala para ele que daqui a pouco nós vamos nos encontrar no céu. Uau. Os dois morreram. E não negaram a fé. Uau. Nossa, é forte. Eu lembro do apóstolo Paulo falando assim, com as mãos atadas, escrevendo na igreja de Filipos, falando assim, olha, vamos esperar o céu. A nossa alegria é o céu. A coroa da justiça está sendo guardada não somente a mim, mas a todos os que esperam a sua vinda, nas suas cartas a Timóteo. Eu não quero ir para outro assunto mesmo, de verdade, esse assunto é muito forte, mas o céu, nós estamos esquecendo do céu. Sim. Não estou falando que a gente não possa viajar, curtir a vida. Não é a gente isso. pode, né, de verdade, curtir um pouco a vida, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a igreja do Ocidente, ela não está pensando mais no céu. Acho que ela está querendo viver o céu aqui. Exatamente. Mas, de fato, o Senhor nos chama para viver aqui como? Com a mochila nas costas, Peregrinos, né? como peregrinos nessa terra. Eu acho que, de fato, essas mulheres, se elas combaterem esse bom combate pensando na eternidade. Onde nós vamos andar nas ruas de ouro, lugar não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor. O Jerônimo, ele fala da Marcela o seguinte, depois que ela morre, né, ele escreve uma carta sobre ela. E ele fala assim, o que mais admirava nela era o desprezo dela pelas riquezas e pela fama. Uau! Você pode citar de novo? O Jerônimo, ele falava que o que mais admirava na Marcela era o desprezo dela pelas riquezas e pela fama. Pessoal, olha isso, pessoal. Olha que ensinamento poderoso. Gente, nós estamos aqui falando sobre histórias de mulheres que impactaram o mundo. Você tem que pegar esse link agora e compartilhar com o máximo de pessoas. Quem não está assistindo, você não está assistindo essa live, você está perdendo. Deus está dando chaves para nós aqui agora, importantes. Que talvez uma história dessa aqui vai mudar a sua vida, a sua história. Porque nós somos seres humanos, e nós seres humanos, nós precisamos de outras pessoas também para que a gente possa ser inspirados por Deus. Então, gente precisa de gente precisa de Deus. E essas histórias, e posso falar uma coisa para vocês, da mesma forma que vocês estão sendo tocadas por essas grandes mulheres, o que me moveu muito assim, nesse tempo de como cristão, foi ler os livros da história dos heróis da fé. Sim. Eu amo, minha esposa sabe aqui, cara, eu li muitas histórias, só que agora eu vou falar a verdade para você, eu li poucas histórias de mulheres. E a gente dá graças a... Que você gosta, que você pode contar do Elliot, da esposa dele, que também... gente, a história de Jean Elliot, Elizabeth, sua esposa. Gente, a história de Jean Elliot é linda, né? Tem um livro que eu li, chama-se Por Esta Cruz Te Matarei. Então, eles vão pregar o evangelho para uma tribo indígena, ele morre, né, por um grupo de índios. Ela, frustrada, volta para sua casa natal nos Estados Unidos, chateada, Deus incomoda ela em sonho, em palavra, que ela deveria voltar e pregar o evangelho àquela tribo que matou o seu esposo. Meu Deus. O que acontece? Ela volta e conhece os assassinos do seu esposo. Meu Deus. E quando ela prega para eles, ela é incomodada pelo Espírito Santo, ela é movida por uma compaixão de pregar para aquele índio que matou o seu esposo. Gente. E a gente hoje em dia fica pensando se vai perdoar o irmãozinho que falou num negócio que eu não gostei. Gente. Ela prega para o assassino do esposo, ela volta para o povo que matou o seu esposo, inspirar a gente. que matou o pai do seu filho. Exatamente. Porque ela tinha um bebê, né? Exatamente. E essas histórias é que movem o nosso coração. Então, você que está nos assistindo, você passa tanto tempo vendo Netflix, vendo um monte de canal, olha, lê essas histórias. Né? A gente precisa se encher de histórias que possam mover o nosso coração, para sermos mais parecidos com ele. A gente olha pro céu hoje pensando no que ele pode dar, entende? A gente olha pro céu, não é que a gente não olhe pro céu, a gente olha, a gente pensa, mas no que ele pode oferecer pra gente nesse tempo, sabe? A gente não olha pro céu pensando, é pra lá que eu vou.
Vai chegar um tempo que eu pertenço àquele lugar e vai chegar um tempo que eu vou me mover na terra baseado no fato de eu não pertencer à terra. Mas a gente olha para o céu entendendo o que o céu pode dar para a gente a terra, né? As nossas orações são isso. É isso. Tá o que eu quero pedir, o que eu preciso, Senhor, faz, acontece. Aí você olha a história dessas mulheres que amaram o Senhor acima de qualquer coisa, acima das suas próprias famílias, acima de si, sabe? E foram fazendo o evangelho expandir, não olhavam para o céu falando, Senhor, olha só, eu estou precisando disso, não. Isso precisa inspirar a gente. Essas histórias precisam ser faladas por outras mulheres, por outros homens. Enfim, a gente não está aqui levantando a bandeira, tipo assim, mulher, tudo mulher, a gente é muito melhor, não é sobre isso. Mas as pessoas precisam lembrar disso, sabe? Isso precisa inspirar outras mulheres. Porque a gente tem história de mulheres, é claro, que tinham uma vida financeira, elas vieram de uma família muito estruturada e por isso elas tinham acesso ao estudo. Mas outras não. E a reforma fez com que outras mulheres tivessem acesso à palavra de Deus. Sim. Então, mulheres mais simples viveram outras coisas, né? Sim. E defendessem o sacerdócio universal. Agora, você falou uma coisa interessante. Tem mulheres que falam assim, não, sou mulher, somos melhores. E aí a gente vai para um extremo, que acho que é a próxima pergunta. Até que ponto uma mulher, quando ela se levanta com uma bandeira muito forte sobre sou mulher, até que ponto eu sou mulher pregando, sou mulher fazendo isso, sou mulher fazendo aquilo, eu sou mulher e eu faço isso, eu preciso provar, mostrar, até que ponto isso não pode ser feminismo? Na verdade, o que a gente defende? A gente não defende a mulher como superior ao homem. O feminino acima do masculino. Sim. A desvalorização ou até a retirada do homem, né? Como algumas feministas... O feminismo defende. Às vezes, a essência do feminismo fala muito dessa retirada. Não precisamos do homem para nada. O homem precisa ser banido. Não, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nem que a mulher é superior ao homem. A gente acredita... que todos nós temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Que todos nós, diante de Deus, temos um chamado, temos uma missão. Independente se eu sou mulher, independente se é homem, o chamado não é por gênero. Uau, olha isso, gente. Né? Chamado é, antes de ser homem, mulher, eu sou filho de Deus, eu sou chamado para uma missão. Sendo homem, sendo mulher, senão eu nem estaria aqui. Uhum. Senão eu nem estaria aqui. Então Deus não chama só homens. Deus não chama só mulheres. Isso é que a gente precisa ter muito em mente, gente. A gente não está levantando uma bandeira de as mulheres é que precisam ocupar os púlpitos. Não é sobre isso, não gente. É sobre isso. A gente está dizendo que as mulheres precisam também ocupar esse espaço. Que elas precisam viver o chamado delas. É isso. Elas precisam viver o propósito de vida delas. A gente não está querendo excluir os homens, a gente não está querendo falar que nós somos melhores, a gente não está querendo falar, tá vendo o que vocês fizeram, agora a gente vai revolucionar. Não é sobre isso. A gente só quer que as mulheres se despertem para viver aquilo que o Senhor as chamou para viver, sabe? A gente, às vezes, a sociedade, na verdade, impõe um papel específico para a mulher e acha que ela tem que viver aquilo ali para o resto da vida. E não é sobre isso, sabe? Você vê como Jesus tratou as mulheres no ministério dele. Você vê a história de Marta e Maria, que todo mundo adora contar, gente. Aquilo ali está cheio de significado. Aquela mulher decidiu ficar aos pés de Jesus ouvindo dele como um discípulo, porque aquele lugar, aos pés de Jesus, era um lugar de um discípulo, era um lugar de um homem naquela época. E Jesus fez o quê? Levanta daí, esse lugar não é seu, não. Você escolheu a melhor parte, Maria escolheu a melhor parte. Que é ficar aos pés de Jesus e ouvi-lo, sabe? Não é sobre feminismo, a gente não levanta a bandeira de mulher, a gente levanta a bandeira de Cristo. É isso. E todos nós, homens e mulheres juntos, vamos escrevendo essa história, vamos expandindo o evangelho, o reino de Deus vai crescendo através de nós. E as mulheres precisam despertar nesse sentido, sabe? Que Deus as chama para isso também. E que a missão, ela precisa ser feita junto. A missão de Deus para a igreja, ela precisa de homens e de mulheres. Eu não posso excluir uma das partes. Quer ver um exemplo disso? A gente viveu na igreja. A gente foi na sexta-feira. Sexta-feira. Foi sexta. Foi sexta. Sexta-feira a gente estava saindo da conferência. A gente estava quase as últimas a saírem da conferência, né? Aí a gente saiu na rua aqui de trás da igreja e tinha um rapaz, devia ter uns 23 anos, com a cabeça assim baixa, o joelho todo sangrando, sem chinelo, o pé todo quebrado. Deu um desespero. Estava quebrado, Aí tava eu, a Camila e duas amigas com a gente, só tinha mulheres no carro.
Eu parei, eu falei, peraí, ele tá ferido, ele tá ferido? Aí a Camila já foi abrindo o carro, eu falei, não, Camila, espera, calma. Ela não me contou essa parte ele tá sabendo agora, no Tô sabendo ao vivo. Tô sabendo ao vivo aqui. Gente, depois assim, orem por esse casamento, tá? Tá tudo certo. Pra não rolar uma bronca, a gente decidiu fazer ao vivo, que ele vai sorrir e acenar lá, ó. Que ele vai achar lindo, vai se emocionar. Mas foi quase abrir a porta do carro. Eu ia abrir, só que a Camila tem muita experiência nessa área social, né? Sempre foi a área dela de cuidado. Eu não, eu já ia abrir a porta do carro e falar, querido, você quer ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Quando eu botei a mão na maçaneta já pra abrir o carro, não pensei. Pra abrir o carro, eu disse, Camila, pelo amor de Deus, fecha essa porta, fecha esse vidro. Pode ser um assalto, pode ser alguma coisa, a gente tem que observar. Aí a gente ficou observando de dentro, ele não nos via, porque ele estava realmente todo encolhido, né? E a gente falou, olha, tá machucado ali, tá machucado aqui, a gente conversando e tal, aí até que a gente definiu. Aí a gente falou, não, vamos voltar pra igreja, vamos trazer algum grupo de homens com a gente pra gente ajudar ele. Ó. Aí a gente deu a volta. Obrigado, Camila. Obrigado. E falou, Jesus, guarda ele aí. Não deixa ele embora não, que a gente vai ele rapidinho. Aí a gente foi, chamou um grupo de jovens da nossa igreja e tal, eles foram em 2 outros carros. Aí também lotou, né? Foi uma mobilização. Aí foi um novo evento, pós-conferência. Quando a gente chegou lá, o menino estava na mesma posição. E aí saltamos do carro, eu saltei do carro e os meninos saíram também. Quando os homens saíram, ele ficou desesperado. Ele falou, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Com muito medo, começou a se tremer todo. Só que quando eu saí, ele deu uma acalmada. Olha a importância de ter homens e mulheres na missão, vocês vão entender a história. E eu comecei a perguntar para ele, o que aconteceu com você? Por que você está aí? A gente é da igreja aqui, fica calmo. E aí ele falou, não, tia, é porque eu tive uma briga, na madrugada anterior, há 2 dias atrás, eu tive uma briga e no BRT, de madrugada, eu falei, você usa droga? Aí ele, eu uso, e o outro usuário também, ele me bateu, trouxe mais um grupo de homens, eles me bateram e me jogaram no BRT. Tô todo quebrado. Ele estava com o ombro deslocado aqui atrás, estava todo quebrado. Tremia todo de frio, que estava com uma blusinha sem chinelo. Estou há 2 dias sem comer. Ele falou assim, eu só quero ir para casa. Eu falei, não, a gente vai levar você num médico. Ele, não, eu preciso ir para casa, eu não sou de rua, tia, eu não sou de rua. Eu tenho casa, eu moro com meu pai. Eles me pegaram e a gente viu que ele estava com muito medo de ser morto ali. Só que uma frase que ele falou me chocou. Que ele falou assim, tia, ninguém parou para me ajudar. Nossa. Ele estava há 2 dias na rua, todo ensanguentado. E ninguém tinha parado. Aí o Yuri deu o casaco dele para ele, os meninos botaram ele no carro, levaram, cuidaram dele. Esse movimento de cuidado, de parar para olhar para ele, só foi possível ser efetivo porque tinha homens e mulheres. Isso. Nós olhamos, identificamos, vimos o problema, organizamos, tivemos no nosso papel. Os homens tiveram o papel, se fosse uma tentativa de assalto, já seria mal sucedida, tudo mais, mas não era o caso. Se os homens chegassem sozinhos para ajudar, ele ia ficar desesperado achando que iam matar ele. Porque esse era o medo dele. A mulher acalmou ele. Então, assim, isso foi uma prova de muitas coisas. Primeiro, a gente estava na porta da igreja, saindo de uma conferência há 2 dias e ninguém parou. Porque os nossos olhos estão olhando para coisas demais que não para o outro. Para si, né? Uau! A gente está muito preocupado com os nossos problemas, com a nossa segurança. E, na verdade, eu digo a gente, às vezes eu digo a Igreja de Cristo, sabe? A Igreja de Cristo deixou de sofrer. A gente estava na porta de uma conferência, na porta de uma igreja. A Igreja de Cristo deixou de sofrer. A gente está olhando muito para os nossos problemas, remoendo os nossos problemas. E a gente não consegue olhar para o outro. Esse menino estava ali há 2 dias, gente. Há 2 dias. E a Igreja de Cristo não parou. Não parou. Meu Deus. Então, isso foi muito forte para a gente. E o forte também foi que, gente, a gente precisa parar com isso de ou é homem ou é mulher. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de cristão. Exatamente. Missão de Deus é para quem é convertido. Missão de Deus é para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, seja homem ou seja mulher. E é muito importante que homens e mulheres caminhem juntos. Se unam para isso. Se unam. Não é uma concorrência, né? Não é uma competição. Então vocês estão dizendo aqui para mim que homens e mulheres são iguais. Sim e não. Vamos lá? Sim e não. Quer ver? Vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis agora. Versículo 26 a 28. Deixei até separado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Bora. Gênesis.
Primeiro capítulo, de 26 a 28. Você perguntou, os homens são, então, iguais à mulher? É isso? Exatamente. Perguntas polêmicas, hein? Estou aqui na versão NVT, tá? Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham o governo da terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O que a gente tira desse texto? 3 coisas. Homem e mulher foi feito à imagem e semelhança do Senhor. As pessoas acham que pelo fato da mulher ter nascido da costela de Adão, ela não é a imagem e semelhança do Senhor. Mas esse versículo diz, o ser humano o homem e a mulher é feito à imagem e semelhança de Deus. Então isso quer dizer que eles têm valor igual diante de Deus. Segundo, os 2 têm que dominar sobre a criação. E terceiro, multiplicarem. A gente precisa entender que durante toda a história, né, da mulher, não digo só da igreja, não, sobre a nossa sociedade, a mulher é muito desvalorizada, né? Mas Jesus vem para mudar isso. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. O homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. O homem não vale mais, a mulher não vale menos. São ambos a imagem e semelhança de Deus, ambos parecidos com o Senhor, ambos com características de Deus, ambos, os 2. Então, isso precisa ficar entendido. Mas aí vem a queda, né? Vem o fruto proibido, vem o conhecimento do bem e do mal, a serpente que fala com ela. E o que acontece? Qual é a sentença que é colocada ali para aquele casal? O teu desejo será sobre o seu marido e ele a dominará. Então começa uma concorrência, né? Mas aquilo não era o desejo da perfeição lá no início, antes de entrar o pecado no jardim. É igual. Quando veio o pecado, quando veio a queda, isso aconteceu. A mulher deseja tomar a autoridade do homem, entra uma competição nesse relacionamento. Mas aí, quem que vem? Vem a cruz de Cristo, que vai restaurar aquilo que estava lá no início do jardim. A cruz de Cristo vem para igualar isso. Falar assim, ele não vem, gente, a cruz não vem só para restaurar o nosso relacionamento com Deus. A cruz vem para restaurar o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com o homem. Colocar-nos no nosso lugar, dizendo, vocês 2 têm valor. E a comprovação disso, de novo, é como Jesus tratava as mulheres. Eu não estou falando, gente, que eles têm os mesmos papéis, compreendam isso. São papéis distintos, ok, mas valor igual. Diante de Deus, valor igual. Jesus veio para retomar esse relacionamento igual, acabar com essa competição entre eles, entre nós, homens e mulheres, entendeu? Sim, muito boa explicação. Em Gálatas 3, 28, a gente vai ver o que Paulo diz. Por quê? Porque todo mundo fala que Paulo era um antifeminista, né? Sim. Feminista não, né? Feminismo, né? Não sei como é que Paulo era, enfim. Alguns dizem que ele era algumas correntes dizem que ele era contra, né, as mulheres. Então, o que Paulo fala sobre mulheres? Eu não vou entrar, não vou poder. Se vocês chamarem a gente para uma próxima, a pessoa se convidando para uma próxima live, a gente pode até trazer sobre o que Paulo diz sobre as mulheres. Olha aí, olha que live tensa que eu tô arrumando para a gente. Vambora. Mas eu não posso falar sobre todos os textos, mas Gálatas 3, 8, acho que 28, diz um pouco daquilo que a gente pensa nesse sentido. Diz assim, ó. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, ó, gente, não existe distinção em Cristo a respeito de quem vocês são. Nem distinção racial, nem distinção social, nem distinção de gênero. Na verdade, apesar da gente ser distinto, e ele não abole isso, eu não vou deixar de ser mulher, você não vai deixar de ser homem. O escravo, na época, não deixou de ser escravo, e o liberto não deixou de ser liberto, o judeu não deixou de ser judeu. Essas distinções, ok, existem, mas essas distinções não trazem mais barreiras. A gente sabe conviver com as diferenças, né? Somos diferentes. Você é homem, eu sou mulher. Mas não há barreira, porque em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Em Cristo não importa se eu sou judia ou se eu sou grega, se eu sou escravo ou se eu sou liberto. Não importa, em Cristo eu sou mulher ou se eu sou homem. Em Cristo nós somos um.
todos esses herdeiros de uma promessa. Por quê? Porque em Cristo nós somos filhos. E nós, como filhos adotivos de Deus, herdamos a promessa que Deus fez. Então, assim, a gente precisa parar com esse negócio dessa barreira. Porque as barreiras não foram causadas por Cristo. Cristo veio para romper as barreiras. A distinção existe porque somos diferentes. Mas isso não nos faz, por isso que ela falou, homem e mulher são iguais? Sim e não. Sim, em Cristo nós somos iguais. Em Cristo nós somos filhos de Deus, herdeiros de uma promessa, chamados por Deus para expandir o reino dele aqui na terra. Legal, mas somos diferentes em gênero. Né? Eu sou mulher, você é homem. Nós temos umas características diferenciadas. Sim, mas isso não pode ser uma barreira para a gente. Agora vocês acham, uma pergunta aqui, que a mulher hoje, então ela se interessa pouco, no geral, a gente precisa talvez hoje ter mais mulheres que possam inspirar outras mulheres. Por que poucas mulheres estão entrando nos seminários? Apesar que o nosso seminário, graças a Deus, nós temos bastante mulheres, mas no cenário, quando eu falo nós, é no cenário Brasil. Vamos pensar em Brasil hoje, ou até talvez Ocidente. Por que está faltando hoje? Eu acho que essas mulheres precisam, primeiro, de referências, sabe? Falta referência. E a referência que tem, como é que é o tipo de referência que tem hoje? Eu tô deixando, tô deixando vocês aqui na saia justa. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que esses ambientes ainda são ambientes hostis para a mulher. É opressor para a mulher. Porque você pode ser com bons olhos. Porque ainda na história você não viu muita mulher assim. Não tô falando que é uma questão de preconceito, não, mas assim, é estranho, que é diferente. Vamos lá, tá na academia. Também. Aquele tá numa também aqui, tá naquele ambiente erudito, aquela música, aquela orquestra de fundo. Aí entra uma mulher, abre a Bíblia. As sumas teológicas, os mestres, tá todo mundo ali. Aí quando vem uma aluna, eu quero ser como você. E ela se sente assim, num ambiente hostil, inóspito, sei lá. Elas se sentem invisíveis. E a gente olha, a pergunta que você fez ali, polêmica. Gente, tem muitas mulheres que são excelentes expondo a palavra, expositores muito bons. Eu gosto. Mas não são muito conhecidas, né? É verdade? Não são tão conhecidas como alguns homens, né? Essa conferência, inclusive, a gente conheceu uma que é conhecida, mas a gente não conhecia. Que a gente se apaixonou, maravilhosa. E depois, quando a gente for fazer aí o que a gente está planejando, a gente vai chamá-la e vocês vão conhecê-la. Mas o que acontece? A gente tem muitas mulheres que também não fazem a exposição da palavra de Deus, né? Que era isso que você botou aqui, de forma bem polêmica. Bem polêmica. Você acha que está faltando assim, aquela exposição mesmo, assim, ou aquela coisa mais temática? Eu acho que tem muitas mulheres que não se sentem... não sei, aptas não seria a palavra, mas à vontade. Elas entendem que elas só podem falar para um nicho. Elas acham que elas têm que falar de autoajuda o tempo inteiro, sabe? Sim. Identidade, autoajuda. O que não é ruim, tá? Porque eu acho que isso é parte do processo, desculpa o termo, de libertação das mulheres. Eu não quero parecer feminista, mas eu acho que é parte do processo da mulher compreender quem ela é, o papel que ela é. Então, é importante você falar de identidade, tudo isso. Mas não só que a mulher não é só isso. Não é só isso. Isso faz parte, mas não pode parar. Não é só isso. Exatamente. Legal. Essa é a questão. As mulheres param aí. Elas acham que elas só podem ir até aí. Só pode falar sobre isso. Então a gente está precisando, de um certo ponto, é também responsabilidade da mulher também não se envolver nisso. Não se envolver, não. Ela tem que se envolver e tem que continuar, ir mais profundo. E não parar nisso, sabe? O desejo de estudar, de fazer mais, de ir para um mestrado, de ouvir homens e mulheres de Deus que têm uma compreensão da palavra, e ir profundo. E entender, respondendo à questão da live, entender que existe espaço para a mulher, sim, na teologia. Esse também é um espaço para ela. Muito bom. E aproveitando sobre isso, já que esse é um espaço para ela, eu vou reforçar o convite. Eu queria muito ver mulheres interessadas por essa conferência. Muito bom. Mulheres interessadas em falar, caramba, eu sou uma mulher que eu vou ter uma teologia profunda. Eu vou ser uma mulher que eu vou mergulhar. Bíblica profunda, consistente... Né? Eu quero ser essa referência que está faltando. Eu quero muito o despertamento dessas mulheres, né? Eu acho que isso vem do Espírito... Aliás, eu acho, não tenho certeza, vem do Espírito de Deus, porque conversando com algumas mulheres, é impressionante como o Senhor tem colocado isso no coração delas. Não foi só no nosso, não é? A gente conversou aí com 3 mulheres que falaram assim, nossa,
eu tô com isso no meu coração, de que eu quero estudar mais, eu preciso estudar mais. Então, eu creio que o Senhor está fazendo um movimento, sabe? Que não é o feminismo, não é isso. É um movimento de mulheres que amam a palavra, amam teologia. Que querem expor a palavra. Expor a palavra. Sabe? Não pegar somente textos isolados que viram pretextos para os seus próprios temas ou assuntos que aquilo que elas querem falar. Mas é que pegar o texto e expor, ó, o contexto diz isso. Muito bom, gente, muito bom. Pessoal, eu acho que essa live aqui... Bom, eu vou deixar agora com a pastora Camila Freitas para fazer o nosso convite para a Conferência Paixão pelas Escrituras. Camila Miguel já fez. Já fez 50 vezes. Vamos lá, gente. É porque eu realmente quero muito que você esteja aqui. Vocês estão percebendo isso. Vamos lá. Gente, vem e quando vier, fala com a gente. Vamos tirar uma foto? Nossa, boa. Vamos fazer um movimento? Vamos fazer uma hashtag Mulheres na Teologia. Mulheres na Teologia. O que vocês acham? Quando vocês estiverem aqui, procurem a gente. Vamos fazer um movimento. Hashtag Mulheres na Teologia. Eu vim para Paixão pelas Escrituras. Uau. Gente, 180. A gente precisa se unir. De verdade. Imagina você pagar 150 para um convite. Eu sei, carinho. Vale a pena? Vale a pena. Mas agora eles estão falando 180 para 2. Você, seu marido, você e sua amiga. Chama, vem. Vocês precisam vir. Hoje. Só hoje. Só hoje mesmo, né, gente? Vai nem abrir um pouquinho. Poxa, gente, poxa. E quem não está assistindo, gente, eu vou lutar por vocês, mas por enquanto é só hoje, então. Depois a gente vai conversar aqui sem as câmeras, mas brincadeira, a gente tenta. Olha só, o QR Code está aparecendo pra... Gente, acessa aí. Vocês sabem mexer no QR Code, né? Botar ali, ó, o celularzinho e tal na foto. Ó, e você vai acessar o link. Certinho, ó. Vai lá, a gente faz isso, porque vai parar, vai acabar. 182 convites. Liga para uma amiga. Amiga, Deus tocou no meu coração. A gente precisa estar no Paixão pelas Escrituras. Deus vai falar com a gente. Deus quer levar a gente a outro nível de intimidade com a palavra dele. Vem. Eu sei que Deus vai falar, gente, ele despertou a gente faz um ano. Você não acha que isso é profético, não? A gente está aqui sentado hoje. Um ano depois. Um ano depois que a gente ouviu o chamado de Deus lá atrás no Paixão pelas Escrituras, na primeira conferência. Eu creio que Deus vai despertar algo em você. Você precisa estar aqui. Amém, em nome de Jesus. Não vem sozinho. De verdade. Eu acho que esse é um movimento para você trazer mais pessoas. E se prepare que ano que vem vai ter, assim, grandes mulheres. Nós vamos trazer. Oremos. Quem sabe você não vai ser uma delas. É verdade. Aí, quem sabe. Pessoal, deixa eu falar quem vai estar na conferência, rapidamente. Gente, vai estar aqui considerado como príncipe dos pregadores brasileiros, doutor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu sou, assim, apaixonado por ele, porque ele é um grande mestre, né? Ele vai estar aqui conosco, Hernandes Dias Lopes. Vai estar conosco também uma pessoa que eu sou fã, a gente vive comprando o livro dele toda hora. Dr. Jonas Madureira. Nossa, a gente é muito fã dele. Um dos maiores filósofos aqui do Brasil. E a gente assim, não pode passar dessa vida para outra sem assistir ele pregar. Ele fala essa frase. A gente tem o que de cima da biblioteca dele também, vou falar gente, aqui. Não, a biblioteca do Jonas Madureira. O sonho é conhecer pessoalmente. Hein? Jonas. Fica aí, Jonas, a gente quer conhecer a sua biblioteca, Jonas. Não, e assim, a biblioteca do Jonas Madureira me dá desânimo. Porque eu olho a biblioteca dele, eu olho a minha, eu falo, meu Deus do céu, dá uma tristeza, uma angústia, entendeu? Gente, vai estar aqui um dos grandes missionários, um dos maiores missiólogos do Brasil, que é um homem que eu tenho até reverência de falar, eu sou muito apaixonado por ele, que é o Ronaldo Lidório. Nossa. Gente, vocês querem conhecer histórias missionárias? Meu Deus. Esse cara vai para as tribos indígenas, as tribos indígenas, eu ia falar o nome de uma tribo que ele foi, mas eu não sei falar direito o nome. Assim, das histórias dele, como um grande homem de Deus. Ele é aquele homem que está pregando para grandes multidões, mas na semana seguinte ele está nas aldeias, lá, expondo a palavra de Deus, traduzindo. O Dr. Ronaldo Lidório vai estar conosco. Glória a Deus. Vai estar com a gente também, porque para mim assim, é um dos maiores exemplos de humildade, de ser humano, que é o Dr. Luiz Saião. Gente, o Luiz Saião. Nossa, eu choro só de ele começar a falar, gente, eu choro. Nossa. Um tom de voz manso, mas vai no fundo da nossa alma. Meu Deus. Não. O Saião, ele rasga a gente no meio. Impressionante. E ele começa a expor. É um dos maiores exegetas assim, que eu já vi na minha vida. E a humildade, né? Ele conversa com você. Gente, olha o que fizeram comigo ano passado, rapidamente. Me botaram para pregar depois dele. Eu falei, meu Deus do céu. Puxa vida. Eu falei, como é que eu vou subir depois do Luiz Saião para pregar? Eu fui e preguei. Aí eu falei, o senhor vai para a sala VIP, né? O senhor não vai ficar aqui, não. Não, ele vou escutar o menino Freitas. Ai, que Foi isso, ele falou, gente, que eu sou um bebê perto dele, ou menos que um bebê. Ele foi lá e escutou, assim, a vida dele, a pessoa dele, sabe? Assim, gente, é muito difícil você reunir esses grandes mestres aqui.
vai estar um homem de Deus que no ano passado eu tive a oportunidade de ir em Curitiba, que assim, para mim é um dos grandes exemplos de legado do Brasil, que é o Pascoal Piragini. Gente, Pascoal Piragini. Como é que você não vai nessa conferência, meu Deus do céu? Não, eles vão. Como é que você não se inscreveu ainda? Eles vão. Gente, Pascoal Piragini é legado, é o legado. Vai ter alojamento aqui, pra gente dormir aqui? É o legado em pessoa, ele vai estar aqui. Meu Deus do céu. Então, gente, compra. E tem uma coisa também que nós vamos fazer. Pastor Josué Valando, para mim, que assim, referência de pregação expositiva, para mim, assim, amo demais, amo demais. É quem nos ensinou tudo que sabemos, né? Só isso. Pastor Josué Valando, ele é fera. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós devemos muito a esse grande homem de Deus, ele e sua esposa. Nossa referência de homem de Deus, né? Nossa base aqui. Da palavra. Nossa, sou fã dele. De um homem correto diante de Deus e diante dos homens. De compromisso, né? É verdade. Assim, ele não se vende. Nossa. Ele não se vende. Ele é fiel às escrituras. Pense o que quiserem pensar. Ele permanece ali. Ele não tá muito ali. preocupado com isso, não. Ele quer cumprir o que Deus o chamou para cumprir. É isso. Sou fã dele. Mas, gente, a hashtag aí o pessoal tá lembrando. Hashtag Mulheres da Teologia. Tá assistindo aí, posta uma foto que você tá assistindo e bota a hashtag. O que tá escrito embaixo aí? Subiu. Ah, tá. Vai subir a hashtag Mulheres da Teologia. Vamos lá. Tá, rapidamente eu quero só falar outra coisa que nós teremos aqui uma exposição, na verdade é uma exposição interativa, eles ficam até me cobrando aqui, exposição interativa de salmos. Uau. Nós teremos uma sala, eu não posso contar muito, que é surpresa. Eu ia perguntar, como é que vai ser isso? Posso falar, Gisele? Não posso falar. A nossa equipe aqui tá grande, aqui já falando pra gente. Tem uma galera aqui atrás, ó, que manda na gente, entendeu? Faz isso, faz aquilo, a gente só obedece. E, gente, vai ser uma exposição de salmos. Nós vamos apresentar os 5 livros de salmos, mas nós vamos ter ali os salmos específicos, nós vamos expor ele para vocês. Uma experiência maravilhosa que você vai ter. Palavra. Nossa, vai ser assim. Eu tô ansiosa agora por isso. Vai ser demais, você não pode perder. E eu queria também agradecer a Deus pela vida de toda a nossa equipe aqui, da Unatitude, todo mundo que está aqui presente, que eles são pessoas incríveis que têm aí dado o melhor. Gisele, toda a equipe, muito obrigado. Gente, então, esperamos vocês na próxima live, logo nós vamos estar anunciando aí. E vai ser incrível, espero vocês na conferência Paixão pelas Escrituras. Dá um recado final a todos aí, vamos encerrar. Eu queria falar com você que... Eu olho pra cá, né? Queria falar com você que às vezes se sente invisível. Tanto homem quanto mulher, tá? Não quero falar só com mulher, não. Você que se sente não visto, não reconhecido, desvalorizado, desprezado. Eu queria pedir para você tirar os olhos do outro. Não se importar tanto com o olhar do outro sobre a sua vida. Olha para como Deus te vê. E busque nele o que ele espera de você, para que você ocupe os espaços que ele tem para a sua vida, para você cumprir a sua missão. Às vezes a gente sempre se sente tão invisível, se sente tão deixado de lado. Eu quero dizer que Deus jamais te deixa de lado. Amém. Mas você precisa buscar nele os seus espaços para o cumprimento da sua missão. A Catarina Zell, que a gente comentou aqui, ela traz uma frase que eu quero ler para você, que diz assim: Deus recordará o seu trabalho, mesmo que o mundo não note ou o esqueça. Eu quero que você lembre que Deus sempre vai lembrar daquilo que você quis construir para Ele aqui nessa terra, no quanto você foi disponível, a despeito de tudo que pensavam sobre você. Tira os olhos aqui da terra, irmão. Vamos botar os olhos no céu e vamos cumprir a nossa missão. Existe uma ilustração sobre isso, que é um pássaro branco. Existia um pássaro branco na floresta. E ele estava muito triste, porque ele via todos os outros pássaros coloridos muito bonitos. O pássaro vermelho, o pássaro azul. E ele branco. E ele não sabia o que fazer, porque ele era um pássaro branco, diferente. Todo mundo falava para ele assim, nossa, mas você é um pássaro branco, né? Você não tem cor. E ele voava de um lado para o outro, sem rumo, sem saber o que fazer, até que alguém falou assim, vai naquele pássaro sábio que tem lá no interior e pergunta para ele por que você é feio desse jeito. E ele foi até lá. E chegando lá, o pássaro olhou para ele e falou assim, mas você é um pássaro mágico. Você não sabia? Aí ele, não, eu não sabia, eu só queria saber por que eu sou assim, branco, sem cor. Ele falou, não, faz o seguinte, enquanto você for voando pela floresta, vai ajudando, vai fazendo o que precisa ser feito dentro da floresta e você vai descobrir que você é um pássaro mágico. Ele, mágico? Tá bom. Então ele saiu daquele interior e foi voando na floresta. E quando ele foi passando, teve uma florzinha que chegou para ele e falou assim, me ajuda, pássaro, tem um monte de formiguinha aqui querendo me comer.
Aí ele foi lá, bateu com as asas dele, tirou a formiguinha. Ela, nossa, muito obrigada, pássaro vermelho. Como você é bonito, vermelho. Ele, vermelho? E ele olhou para si e falou, ué, eu sou vermelho? Ela é. E saiu feliz, continuou voando. Passando, tinha um menino se afogando no rio. Ele, socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Aí ele foi lá e guiou um outro homem para que ajudasse, tirasse o menino daquele rio. Aí o menino olhou para o pássaro e falou, pássaro azul, como você é lindo. Obrigada, pássaro azul. E ele continuou esse percurso ajudando um monte de gente, até que chegou no final. Um dos pássaros que brincava com ele lá atrás, falando, você é feio, olha você sem cor, estava voando em direção a um penhasco. E ele ia bater numa pedra. O sol estava tampando a visão daquele pássaro. Quando ele viu que ele estava fazendo aquele percurso, ele correu voando, parou na frente dele e falou, olha, não faz isso, você vai bater e você vai morrer. E quando aquele pássaro olhou para ele, ele falou assim, meu Deus, como você é bonito. Aí ele, bonito? É, olha para você. E ele olhou para ele, ele era um pássaro colorido. Ele estava cheio de cores. Ele falou, nossa, eu agora sou um pássaro colorido. Aí ele e é muito bonito. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente tem que aprender a preencher os espaços que o Senhor já deu. A gente tem que parar de ficar olhando e comparando e falando, nossa, olha só como eles são bonitos. Existe um espaço que Deus abriu para você, existe uma porta que é sua. Preencha ela, entre por ela. Quando ele foi voando ali naquela floresta e ajudando aos poucos as pessoas, ele foi reconhecendo a sua própria cor. E a gente precisa viver isso, mulheres e homens. A Camila falou sobre ser invisível, sobre ninguém ver, não importa. Vive o teu propósito, aquilo que Deus te chamou para viver e fazer. Ajuda no que precisa ajudar. Voa e faça as pequenas coisas que talvez para você olhe e fale, mas isso não faz diferença para fazer isso? Vai e faz. Você vai ver que você está fazendo parte de um processo. E você vai se ver colorido, vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. É um processo. Se sinta importante já naquilo que Ele te confiou, por menor que seja. E você vai descobrir cores lindas em você. Eu digo isso para mulheres e para homens, sabe? As mulheres às vezes se sentem mais inferiores e pequenas, né? Mas não, tem algo especial em nós, tem algo especial em você. E você me fez lembrar uma frase que eu, do nada agora, de Agostinho, que diz o seguinte, por causa dessa história. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado, enquanto caminha nesse mundo, e chegará junto daquele com quem deseja permanecer para sempre. Aleluia. É sobre isso. E só avisando vocês que estão nos assistindo, elas são as nossas professoras do nosso seminário. Gente, se você ainda não fez inscrição no nosso seminário, faça também, tá? Muito obrigado a todos, um prazer estar com vocês aqui. Espero vocês na conferência Paixão pelas Escrituras. # Mulheres na Teologia. E a gente vai tirar uma foto na conferência, gente. Vamos tirar uma foto juntas e vamos postar. Fechou. Beijão a todos, abraço pessoal, tchau, tchau.